Oi, pessoal, sou Juliana Lianza. Queria conversar um pouquinho com vocês, mulheres, sobre a menopausa e o climatério. Eu sou médica geriatra, o meu intuito é trazer informações e trazer mais conforto e entendimento nessa fase que a gente passa, que é a da menopausa. Então, o que eu quero trazer aqui são as alterações que acontecem na menopausa e como que essas alterações elas afetam o cérebro. O que a gente tem nessa fase é a diminuição de um hormônio chamado estrógeno. A partir do momento que esse hormônio, que é estrógeno ou estradiol, que eu vou chamar aqui, ele diminui, a gente começa a ter muitas alterações a nível do sistema nervoso central e aí a manifestação dos sintomas. Então, eu vou trazer aqui, primeiro a gente falando sobre esse hormônio estradiol e o cérebro, quais são os mecanismos e sintomas cerebrais que estão relacionados, um pouquinho sobre a linha do tempo, para vocês saberem sobre as fases relacionadas a essa pausa da menstruação. O sono, ele é afetado nessa fase, seria um pilar também para a restauração e melhora dos sintomas. Que estratégias práticas educacionais e não farmacológicas a gente poderia adotar para ajudar e auxiliar nessa transição? Alguns mitos e verdades, e eu queria que no final vocês contribuíssem nos comentários dizendo o que vocês gostariam que eu aprofundasse mais no próximo vídeo. Então, o estradiol, ele é um hormônio que o cérebro precisa. E o cérebro precisa para quê? Para dar energia. Então, esse hormônio atua em todas as células cerebrais, dando mais energia. Outra ação dele é fazendo com que os neurônios melhorem a comunicação entre eles, a interligação. E também o estrógeno ele promove uma neuroproteção, ou seja, diminui o processo inflamatório e o estresse oxidativo. E aí, à medida que a gente vai chegando nessa pausa da menstruação, a gente vai diminuindo a ovulação, é esse processo de ovulação que libera a produção do estrogênio, né? O estradiol. E quando a gente tem essa diminuição, que inicialmente ela é flutuante, e depois ela começa a flutuar para baixo até que fica negativa e diminui mais. A gente tem o quê? Uma redução na energia total do cérebro. Então, a gente vai ficando com mais fadiga mental, a comunicação entre os neurônios também diminui. Se essa comunicação diminui, a velocidade do processamento cerebral ela também diminui. E o processo inflamatório no cérebro aumenta, porque a proteção do estrógeno ela começa a diminuir. Então, vai dando mais irritabilidade, aquele processo de névoa mental. Agora, é importante saber se você, mulher, está tendo esses sintomas e você está ali entre os 45 e 55 anos, provavelmente você está nessa transição. Esse período é uma fase, ele vai passar. É que o cérebro ele vai precisar passar por adaptações à falta do estrógeno. Depois de uns 4 anos, é feita a readaptação e o cérebro volta a funcionar normal para algumas mulheres, né? Outras ainda fica nessa fase, nessa dificuldade, fica com esses sintomas. E aí a gente precisa adaptar tanto estratégias farmacológicas, que podem ser hormônio, como podem ser alguns remédios, para adaptação nessa fase, ou estratégias não farmacológicas também. Quando o estrógeno ele está diminuído na região do hipotálamo, que é essa primeira aqui, o que é que a gente tem? As ondas de calor e os suores noturnos começam a aparecer. Por quê? Porque o hipotálamo é quem regula a temperatura no nosso corpo. E com a falta do estrógeno, a gente fica desregulada e aí começa a ter produção mais de suor, mesmo quando não está calor. A amígdala, que é também uma região no cérebro, quando diminui a quantidade de estrógeno,
na amígdala, dispara na gente mais irritabilidade, mais ansiedade e oscilações do humor. Quando esse estrógeno ele diminui na região do hipocampo, a gente começa a ter mais lapsos de memória, porque o hipocampo é a região responsável pelo armazenamento das informações. E no córtex pré-frontal, que fica aqui bem por trás da testa, quando diminui, que aí diminui a energia nessa região, diminui a comunicação entre as sinapses, dá a névoa mental, a dificuldade de concentração. Então, esse processo é importante que a gente saiba que ele é estrutural, acontece realmente reorganização no nosso cérebro para a próxima fase. Então, falando de fases, a gente tem a pré-menopausa, que é quando o estradiol fica estável, e a gente tem os ciclos ovulatórios normais. A perimenopausa é quando esse estradiol ele começa a sofrer oscilações. Um mês está mais diminuído, no outro mês já recupera ao normal, fica. Então, vai oscilando. Essa queda que acontece de forma irregular pode também provocar ondas de calor, pode provocar essas alterações, até que chega a menopausa, que é quando a gente fica 1 ano sem menstruar. Essa fase, 1 ano sem menstruar, é o que a gente chama de menopausa. Passou esse ano sem menstruar, é a pós-menopausa. E na menopausa, o estrógeno ele vai ficando progressivamente cada vez mais baixo. Na pós-menopausa está num nível muito reduzido e esses sintomas, em algumas mulheres, todos os que eu falei, podem estar exacerbados, né? Outras não vão ter. Só que a esperança que a gente traz, os estudos mostram que isso passa para a maioria das mulheres. E o que a gente precisa é adotar estratégias para que essa fase seja menos sofrida. O sono ele vai ser alterado pela menopausa. Então, uma das estratégias que a gente tem que centrar é na melhora do nosso sono. E a gente pode e deve primeiro usar estratégias não farmacológicas, que é ir sempre para a cama, no mesmo horário, não usar telas, deixar tudo silencioso e escuro. Esse ritual faz com que o cérebro volte a aprender e ele vá se adaptando a essa nova rotina de sono, fazendo com que a mulher durma melhor. É importante também saber se não está tendo outras causas de distúrbio de sono, como o próprio humor, se estiver muito alterado, com depressão ou ansiedade, isso pode alterar e a gente vai precisar entrar com medicações. Pode ser que seja uma apneia do sono, e aí a gente vai ter que ter uma polissonografia para ver se a gente vai precisar tratar. Síndrome das pernas inquietas. Então, existem outras causas de alteração do sono. Mas, de início, a higiene do sono está recomendada para todas. E se a gente não tem esse sono equilibrado, o que é que vai acontecer? Se a gente não aprofunda no sono, não há o relaxamento, não há consolidação de memória, porque é durante o sono profundo que a memória ela vai sendo reorganizada. É no momento do sono profundo que é retirada toxinas do cérebro, então o processo inflamatório, o estresse metabólico no cérebro, ele acontece se a gente não está dormindo de forma adequada. Também existem regulações hormonais e uma outra coisa é que quando a gente dorme profundamente, ocorre um relaxamento em toda a musculatura do corpo. E se esse sono ele não chega nessa fase de profundidade, há uma tendência a ter tensão muscular e fadiga no corpo também. Então, o que é que a gente pode adotar com comprovação científica? E isso eu trago dados do livro Cérebro e a Menopausa, da neurocientista Lisa Mosconi, que tem sido a referência para estudos sobre todas essas alterações cerebrais que acontecem na menopausa. E ela estuda e diz, olha, se a gente adotar hábitos alimentares com alimentos que são importantes para essa fase da menopausa, que alimentos são esses? Uma boa quantidade de proteína, diminuir bastante alimentos processados e industrializados, porque isso atrapalha nessa desregulação hormonal, alimentos mais ricos em fitoestrógenos, consumir fibras, usar também ômega 3, não
a cápsula, mas principalmente aqueles que vêm de fonte alimentar, como, por exemplo, a chia ou óleo de linhaça dourada. Se você tem dúvidas sobre uma alimentação voltada para essa fase da menopausa, deixa nos comentários e pede que eu faça um vídeo só sobre a dieta e a menopausa. Atividade física regular, 150 minutos, também vai regular o sono, além de todo esse estresse que o corpo vai passando pela falta do estrógeno. O sono, eu já falei de algumas estratégias, e também estratégias para regulação do estresse. Então, existem estratégias como meditação, respiração, tai chi chuan, que ajudam na autorregulação do estresse. E para quem tem muita irritabilidade, ansiedade e não quer usar medicação, ou usa medicação e ainda tem esses sintomas, ou quer aprender estratégias para regular o estresse, também fala. Se vocês não souberem onde procurar, deixa nos comentários que eu faço um vídeo só sobre estratégias de regulação do estresse na menopausa. E se esses sintomas estiverem muito intensos, mesmo com todas as estratégias de mudanças de hábitos de vida adotadas, você precisa procurar uma ajuda médica para saber se vai precisar usar hormônio ou outras medicações, tá bom? Não fiquem sozinhas e saibam, a perda da memória é verdade, ela acontece, mas não é permanente, ela é transitória, é uma fase, vai passar, precisamos adotar estratégias para que a gente não faça com que essa perda fique tão intensa. Só o que melhora nessa fase são hormônios? Não. A estratégia ela não é só por reposição hormonal. Inclusive, tem mulheres que fazem reposição hormonal e, por não adotarem outras estratégias, não tem melhora suficiente dos sintomas. E outras, só de adotar outras estratégias, não precisam de reposição hormonal para ter a melhora dos sintomas. As ondas de calor são intensas e todas vão sentir. Não, não são todas que sentem. Algumas mulheres vão ter apenas a irritabilidade, outras apenas a alteração de memória, mas sim, uma boa parte elas vão apresentar ondas de calor. E as mulheres que apresentam ondas de calor são as que mais se beneficiam da reposição hormonal. Os outros sintomas a gente não percebe melhora tão evidente com a reposição hormonal, mas sim com outras estratégias. Se vocês gostaram, compartilhe com outras mulheres. Se isso foi importante, se fez você olhar para si e ver, realmente eu sinto isso faz parte do momento, é fisiológico, é uma transição que meu corpo está passando. Esse vídeo foi bom para mim, compartilhe com outras mulheres, siga o canal para que ele possa crescer e deixe os comentários do que é que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. Obrigada por terem ficado comigo até aqui.